Olá! A nossa conexão de hoje, nosso momento, nosso vídeo de hoje será sobre permissão para sermos humanos. Mas o que tem a ver isso com o desenvolvimento de uma criança? O que tem a ver isso em relação à nossa vida, às nossas ações, às nossas escolhas, ao nosso posicionamento de pai e de mãe na construção da educação dos nossos filhos? Você vai ver que tem tudo a ver, logicamente. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com as nossas emoções, lembra aquelas emoções que nós já falamos em vídeos anteriores? Então, quando nós nos deparamos com emoções que estão com reincidências na valência negativa, muitas vezes nós vamos chegar mais perto, expandir e olhar, e nós entenderemos que esta valência negativa se repete justamente pelo fato de que em muitas situações, inúmeras situações, nós fazemos inclusive isso num piloto automático, nós exigimos de nós, primeiramente, e depois exigimos do nosso filho. E muitas vezes isso é comum acontecer. Nós vamos exigindo aquilo que, humanamente falando, não cabe, né? Ou aquilo que humanamente é perfeitamente normal, nós descaracterizamos e tratamos isso como se algo fosse errado, proibido, enfim. Sabe aquele lance de engole o choro, não chora, engole o choro? Pois é, este comando ou esta orientação, entre aspas, esta ordem, ela é exatamente o antônimo desta permissão para a sua humanidade, ou permissão para ser humano. Toda vez que eu vou de encontro a uma comunicação que nega os valores, as emoções, os princípios, as características, a nossa natureza humana, eu deixo de exercer essa humanidade. Ou seja, então, se eu deixo de exercer esta humanidade, eu não permito ser humano, apesar de ser, não é? E muito mais do que nós imaginamos, se você parar para pensar aí, se nós pararmos juntos agora e fizermos uma lista das ações diárias que nós temos junto aos nossos filhos, isso no contexto de orientação pessoal, de orientação afetiva, de orientação de higiene, de orientação entre relacionamentos familiares, com amigos. Se nós pararmos para listar as nossas orientações, as nossas cobranças junto aos nossos filhos, em relação a esta permissão para serem humanos, nós veremos o quão nós adultos, pai, mãe, avô, avó, tios, padrinhos, enquanto adultos que estamos juntos ou próximos dessas crianças, o quanto nós vamos contribuindo para que esta criança se torne um adulto humano
por natureza e com dificuldade de entender, de se entender, de buscar em si exatamente a sua essência. A nossa essência, os nossos valores, as nossas construções afetivas, a nossa emocionalidade, todo esse contexto que deriva desta humanidade legítima que nós fazemos parte, ela só é possível acontecer por excelência e de uma forma plena quando nós nos permitimos ser seres humanos, ser quem somos. Quem eu sou? Eu sou Ana Gândara, sou mãe da Isabela, da Fernanda, sou vó da Ana Carolina, sou vó do Bento, sou terapeuta familiar, sou pedagoga, sou psicopedagoga, estou fazendo uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação, fiz programação neurolinguística, sou uma trainer em programação neurolinguística, sou coach, sou tia, sou madrinha, tenho vizinhos, sou vizinha, sou cidadã, mas para eu de fato ser humana e fazer valer a minha humanidade, eu preciso entender que muitas vezes, quando eu sinto um medo, quando eu passo pela experiência ou de um medo, ou de uma raiva, ou de uma frustração, tá tudo bem. Estar numa situação dessa, passar por uma situação dessa, somente me traz duas possibilidades. Primeira, eu preciso olhar para ela e entender que tá tudo certo, que eu não tenho nada de errado, que eu não vivo a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não, mas que tá tudo certo. Primeiro eu olho para isso e depois, o que esta situação pode me trazer de possibilidades na construção do meu processo de desenvolvimento humano. Porque uma coisa é falar nesta permissão para sermos humano. Esta permissão, a garantia, a sustentação do desenvolvimento que nós iremos construir. Esse desenvolvimento, ele nasce pronto? Nós já nascemos com esse desenvolvimento? Não, porque se fosse assim, não seria, né, um desenvolvimento. Ou seja, todo desenvolvimento faz parte de um processo. Todo processo faz parte de etapas, faz parte de construção, crescimento. E tudo isso nos levará a algum lugar. Sempre que você olhar para as tuas dificuldades, sempre que você encontrar-se com elas, sempre que você olhar para uma dificuldade no seu filho, sempre que você tiver dificuldade em se comunicar, em atingir aquilo que você precisa, lembre-se e busque qual é o final do processo, qual é lá nesta linha de desenvolvimento humano, qual é o ser humano que te cabe enquanto pai e mãe desenvolver. Esse desenvolvimento humano, ele tem uma data, uma idade para ele encerrar?
Não! Nós iniciamos esse desenvolvimento humano lá na barriga da nossa mãe, né? Quando ainda somos embriões, depois passamos a sermos feto, depois vamos para a primeira infância, segunda, terceira, tcharam, puberdade, adolescência, fase adulta e assim por diante, até o dia em que nós morremos. Ou seja, ali nós fechamos este ciclo de desenvolvimento humano. Ou seja, durante toda essa existência, nós praticamos esta permissão. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que eu faço dela na minha vida todos os dias, inclusive eu mostrarei um dia aqui para vocês. Tenho ela lá no meu banheiro, tenho ela em alguns lugares da minha casa, onde são lugares especiais para mim por alguma razão. E eu sempre tenho ela à vista, que é: a minha felicidade é treinável. Eu posso, eu consigo e eu devo treiná-la diariamente. Ela não cai, bluft, do céu, nas minhas mãos, no meu colo, né? E ninguém também é responsável por ela. Eu sou responsável. As minhas filhas não são responsáveis, os meus amigos não são, as pessoas que trabalham comigo não são. A única pessoa responsável pela minha felicidade sou eu. E eu construo porque esta felicidade faz parte deste processo de desenvolvimento humano. Junto deste processo, esta felicidade faz parte desta permissão que eu tenho enquanto ser humano. Juntamente com ela, claro, todas as outras, né? Eu também terei a tristeza, eu também terei a frustração, a ansiedade, a raiva e assim por diante. Aqui eu estou misturando todas as questões entre tudo que está ligado ao nosso contexto afetivo, né? Então, emoção, sentimento, comportamento e tudo isso para que isso tenha de fato uma profundidade. Nós precisamos, porque para termos em tudo na vida, nós precisamos de sustentação, não é? Aquilo que não é sustentável não é confiável. Aquilo que não é sustentável não tem constância. Aquilo que não é sustentável não tem resultado. E para ter sustentabilidade, eu preciso de ter profundidade. E o que será essa profundidade? Tá aqui dentro. Quando eu olho para mim, quando eu fecho os meus olhos, quando eu abro os meus olhos, quando eu enfrento aquilo que eu preciso enfrentar, seja com medo mesmo, seja com raiva mesmo, seja com nojo mesmo, seja com inúmeras emoções, inúmeros sentimentos, não é? Quando eu olho para mim, para minha vida, para as minhas demandas, para aquilo que eu faço que depende de mim e para aquilo que eu recebo que vem do outro, mas que eu permito que chegue até mim ou que faça parte também, né, de mim. Para isso eu preciso então mergulhar para compreender. E cada vez que eu me permito, porque eu sou humana, eu vou aprofundando e com isso expandindo e trazendo
sustentabilidade para as minhas ações, para os meus comportamentos, para os meus posicionamentos. Agora pega tudo isso que eu falei e transfere para o seu filho, para a sua filha. Enquanto adultos, a nossa primeira aprendizagem, lá quando criança, começou por imitação. Eles, as nossas crianças, os nossos filhos pequenos, olham para nós e nos imitam. E assim seguirão a vida toda, não é? Ou seja, se você não se permite ser humano, você não se aprofunda e não cria sustentabilidade nas tuas emoções, nos teus sentimentos, no teu comportamento, nas tuas inúmeras atitudes. O seu filho está aprendendo com você. E aí? Tararam! E aí? Como nós queremos? Lembra, ó? O que eu quero do meu filho? Eu espero que ele se torne... Complete essa frase. E não precisa me dizer, mas responda para você. Deixe isso registrado em algum lugar que faça sentido para a tua vida. Eu espero que o meu filho, eu quero, troque o espero, mas coloque, eu quero que a minha filha ou que o meu filho se torne um ser humano. Reticências, aí é com você. Eu não sei qual a virtude, quais as virtudes, quais os adjetivos, quais os valores, os princípios que você completará nessa roda chamada vida e que em algum momento, né, por algum momento, ela dependerá exclusivamente de você, pai e mãe, de mais ninguém. Não dependerá da escola, não dependerá de babá, não dependerá da televisão, das mídias. Não. Definitivamente não. Ela dependerá exclusivamente de você, daquilo que você sustenta por atos e por palavras. E nós só damos conta de sustentarmos por atos e palavras aquilo que, de fato, nós somos capazes de entender. Nós somos capazes de criar uma conexão. E essa conexão vai se conectando a outra, e aí nós vamos ficando robustos emocionalmente, afetivamente. E isso, sim, nos garante essa profundidade e essa sustentabilidade. Sendo assim, você consegue entender e faz sentido para você quando eu digo permissão para sermos humanos. Isso faz sentido para você? O quanto nós negamos, não é? O quanto nós falamos, isso eu não consigo, nem vem. Eu já tentei uma, duas, já tentei, não consigo. Ou então, só acontece comigo. Ou então, não adianta, nem adianta, porque olha, eu sou assim mesmo. Ou então, engole esse choro. Ou então, não te interessa, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Quem de nós, quem de vocês já escutou isso? Ou mais ainda, seja corajoso. Quem de vocês já disse isso? Não precisa me dizer. Não estou perguntando para me responder. Mas eu estou te perguntando para que você responda para você. Para que você
encontre uma razão e um sentido para virar a chave desta permissão, primeiramente em você e depois no seu filho ou na sua filha. Sabe aquela história do avião? Quando nós vamos decolar, né? E a comissária nos diz, né? Que em caso de despressurização, máscaras cairão. Em quem nós colocaremos? Qual é a orientação? De colocarmos caso estejamos perto de um idoso ou de uma criança. Antes de colocarmos a máscara neles, em quem colocaremos? Em nós. Ou seja, por que será? Não é? Se eu não tenho, eu vou oferecer o quê? Se eu não estou preparada, eu poderei fazer o quê? De que forma? Como? Ou seja, parece que falar sobre desenvolvimento humano é uma coisa simples. Talvez eu concorde com você, seja muito simples, mas a simplicidade desta comunicação, desta compreensão, não significa que não seja profunda e que para isso eu e você precisamos estudar, entender, nos dedicar, nos debruçarmos, porque, como disse em outros vídeos, né? Já disse isso em outros vídeos, nós estamos passando por uma transição. E esta transição, ela é social, cultural, emocional, familiar, econômica e podemos elencar aí uma série de coisas. Ou seja, se nós não entendermos disso e olharmos para tudo isso que está aqui à nossa frente, mudando, faremos o quê? Continuaremos posicionados em qual momento? E de que forma? Graças a Deus, podemos olhar para a história da humanidade e entender o quão o ser humano, neste período todo, foi se desenvolvendo e com isso traçando exponencialmente uma evolução. É isso mesmo, exponencialmente. Ou seja, se esta evolução é exponencial, logo ela é uma evolução sustentável. Outro dia alguém me perguntou, Ana, mas como assim nós podemos dizer que há esta evolução, né? Me diga algo que mostre isso, por exemplo, em relação aos processos de desenvolvimento da aprendizagem, quando você diz que todo ser humano é inteligente. Pois é, e eu disse para ela, né, para a pessoa, eu falei, olha, vivemos uma época em que nós medíamos a inteligência das pessoas, dos seres humanos. Essa inteligência, ela era medida através de testes. E aí as pessoas eram submetidas a testes e a partir deles, então, recebíamos diagnósticos de que éramos gênios, ou então éramos limítrofes, ou então éramos, enfim. Hoje, diante de tudo que nós evoluímos, estudamos sobre o cérebro humano, é possível afirmar isso? Ou então houve uma época em que se media a inteligência pelo tamanho da cabeça. Logo, uma pessoa cabeçuda, ela era tida como inteligente. Imagina isso? Medindo? E teve uma época que as pessoas eram submetidas a ser apalpadas, né? Tinham profissionais especializados que apalpavam a sua cabeça e nesta técnica eles diziam, olha,
aqui está a sua emoção, aqui tem medo, você está com essa região do medo assim, aqui você tem uma inteligência X aqui. Ou seja, sabemos que isso já está no passado. Foi importante para chegarmos onde nós estamos hoje? Claro que sim, não é? Assim como o que olhamos hoje, entendemos dentro do processo de desenvolvimento humano e da construção da aprendizagem, provavelmente daqui 10 anos, muito daquilo que usamos para entender isso hoje já estará obsoleto. Mas de uma coisa eu não tenho dúvida alguma. A nossa humanidade, seja ela evoluída de uma forma ou de outra, a nossa humanidade, ela é inegável. E ela sendo inegável, eu preciso compreendê-la. Eu preciso entendê-la. Eu preciso fazer com que esta humanidade me leve para onde eu possa estar, precise estar e mereço estar. Quantos de nós de nós que recebemos, por exemplo, uma educação mais severa, mais agressiva na nossa infância e hoje somos adultos extremamente inseguros, somos adultos com dificuldades de relacionamento, dificuldades de olhar nos olhos, dificuldade em dar um abraço, dificuldade em escutar. Quantos de nós ainda carregamos aqui, sabe? Lembra daquela emoção que a gente engole e ela para? Pois é. E aí isso vai se cristalizando, e aí a gente vai carregando esse saco de arroz, saco de feijão, saco de açúcar, saco blá 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 nas costas, em nome de todos esses traumas que nós vivemos e que nós ainda fazemos valer na nossa vida. Não estou dizendo para você pegar essa história, pegar essas questões e jogar fora, até porque isso não é possível, né? Aquilo que nos acontece, aquilo que vem do outro para mim e aquilo que vai de mim para o outro, leva consigo, né, todas as digitais humanas para que faça valer, né, o relacionamento e assim por diante. Agora, aquilo que não faz bem ou aquilo que não fez bem, se continuar aqui dentro, guardado, as 7 chaves, e a partir daí você ir criando suas ilhas emocionais, afetivas, aí essa permissão humana, ela fica totalmente comprometida. Por quê? Porque você nega que sentir uma frustração, que sentir tristeza, que sentir-se abandonado ou solitário é algo uau, fim do mundo. Só será fim do mundo se você fizer exatamente isso. Continuar guardando num lugar onde você nega esta humanidade. E aí fica impossível essa permissão humana. Quando você para pensar, quando nós paramos para pensar sobre isso, sobre essa permissão, sobre esta condição de sermos humanos, nós sentiremos o quanto somos poderosos, o quanto essa condição nos dá total poder de sermos
aquilo que desejarmos ser. E é isso que eu quero que você pense, é isso que eu gostaria de levar até você. Eu e você podemos conduzir a educação dos nossos filhos para que eles sejam aquilo que eles desejarem ser. Pense alto, eleve a régua, não importa. Eu gosto demais de uma frase de um filósofo que diz: não importa o que fizeram comigo, mas o mais importante é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Isso é permissão para ser humano. Tá bom? Espero que você tenha gostado e deixe aqui para mim a sua opinião, aquilo que impactou na sua vida, aquilo que te fez pensar, te fez abrir ou fechar os olhos, mas que de alguma forma levou para você um ponto de transformação dentro da tua existência, tá bom? E também, se você puder, me dê sugestões que você gostaria que eu falasse aqui sobre desenvolvimento humano na educação de crianças e de filhos, né? Vamos pensar assim, o foco de estar aqui é exatamente esse, né? Então, primeiro, educação, depois, desenvolvimento humano. Para quem? Para os pais, para vocês. Ou para os pais ou para os adultos, para as pessoas que, de alguma forma, são responsáveis pela educação, pelo processo de educação de crianças, de filhos, netos, sobrinhos, etc, etc e etc. Tá bom? Beijo no coração. Continuemos de quarentena, mas sempre com a permissão de sentirmos o que tiver de sentir, porque somos seres humanos. Um beijo.